Bom, esse esqueminha que eu vou estar passando para vocês agora de gerenciar as partições, ele funciona tanto para backup quanto para você instalar o Ubuntu, né? No caso de você ter que deixar um espaço não particionado, porque senão tem que fazer a formatação pelo Ubuntu mesmo e é mais complicadinho um pouco. Mas eu vou estar ensinando vocês e ele funciona, né, nesse Windows portátil que eu passei para vocês como bônus também. Só que daí vai estar em inglês, né? Vocês vão ter que digitar o nome em inglês. A não ser que vocês instalem o Windows portátil da Microsoft mesmo. E daí vai ter que ser um pendrive de 32 GB para cima. Mas com a versão Tiny também funciona, só que vai ser em inglês, né? Com a versão Tiny você vai apertar iniciar e vai pesquisar disk com K. Ó, ele vai aparecer em inglês para vocês, tá? O meu apareceu criar e formatar partições do disco porque eu tô no Windows normal agora. Mas é o mesmo íconezinho aqui, tá? De criar partições. A gente vai dar um clique aqui. Deixa eu só minimizar aqui o gravador. E ele vai carregar os discos. Como eu tenho bastante disco aqui, vai demorar um pouco, tá? Mas quem tem um ou dois HD só não tem problema nenhum, não vai demorar tanto. Tá, aqui apareceu todos. Cuidado para não excluir partição do disco que vocês usam, tá, pessoal? E do disco que tem arquivo. Primeira ocasião. Eu instalei o Ubuntu aqui, tá? E eu quero excluir essa partição do Ubuntu. Eu não quero mais o boot do Ubuntu. Instalei ele num SSD de 110 GB. Beleza, eu não quero mais esse Ubuntu aqui. Eu particionei ele em duas partições, tá? Se eu quisesse formatar essa partição em NTFS, para usar no Windows eu podia formatar normal por aqui. Mas primeiramente vamos aprender a excluir partição. Então vou lá, vou dar um clique com o botão direito e vou vir em excluir volume. Partição selecionada. Não, primeiro vamos juntar esses dois volumes aqui. Lembrando que para juntar é para ficar mais interessante, né? Vamos juntar primeiro, que vai ser o mais simples. Para juntar tem que ser um espaço não alocado. Ele não pode ter formato a partição. Então, como o espaço não aloquei espaço ali, nós vamos vir aqui estender volume. Ah, não dá porque está com Linux. Então, beleza. Então, vamos excluir mesmo. Vamos vir aqui com o botão direito, excluir volume. Partição selecionada tá, eu sei, e dou um sim. Se tiver com... Aí, ele já juntou automático e ficou não alocado. Aí no caso, se você quiser usar esse HD no Windows mesmo, você vem com o botão direito. Aqui já está pronto para instalar o Linux, tá, pessoal? É só fazer a configuração que eu passei para vocês nas próximas videoaulas, que não tem problema nenhum. Eu deixo o espaço não alocado e instala normal. Não precisa particionar também, tá? Agora, se você quiser particionar para cá, você vem aqui em novo volume simples. Aí ele vai abrir uma. Aí aqui vai pedir o tamanho. Por exemplo, eu quero 50 GB. 50, 1, 2, 3. 50 mil megas. Vou digitar o valor aqui e vou dar um avançar. Ele vai perguntar a letra, você pode escolher a letra de preferência. E lembrando que ele não pega a letra que já tenha nos discos, tá? Então beleza, vou dar um avançar aqui. O formato do volume pode deixar
NTFS ou SFAT, depende do sistema que você for usar, mas NTFS é um pouquinho mais rápido. O nome do volume, vou dar como nome de teste. Pode deixar executar formatação rápida mesmo. E avançar e concluir. Beleza, ele criou duas partições. E já abriu uma, só que a outra não está com espaço alocado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estender essa partição. Como não tem nenhum arquivo do Windows aqui, do Linux, né, que no Linux não deixa estender. Então, como é uma partição normal, NTFS, nós vamos estender. Vou vir com o botão direito, estender volume. Ele vai abrir a caixinha de coisa, só dá avançar. E ele já vai dar o outro disco aqui, ó, que tem o volume não particionado. Lembrando que só dá para estender no mesmo disco, tá, pessoal? Não dá, por exemplo, para você deixar um espaço não alocado no disco J, por exemplo, e querer estender o disco C com o disco J. Não. O disco J é do disco 3. Então, o disco J pode ser, por exemplo, o disco J e o disco H, mas no disco 3. Se você quiser estender o do disco 4 com o do disco 3, não funciona. Tem que ser o mesmo disco aqui, tá, pessoal? O mesmo menuzinho aqui do que tá 111 GB, 111,79 GB. E vamos dar um avançar agora, então. E um concluir. Ele estendeu e já deixou com o sistema NTFS. Vou só abrir aqui para vocês verem, ó. Teste, tá o disco normal, não tem arquivo. E agora nós vamos diminuir esse volume. Digamos que eu tenho o disco inteiro e quero diminuir para criar uma partição. Vou estar fazendo isso, por exemplo, na situação que eu tenho um disco com Windows em alguns arquivos. E eu tenho espaço em disco e quero formatar esse Windows. Só que quero salvar os arquivos no mesmo disco. Para não apagar o mesmo disco, eu vou criar uma partição aqui. Então vou vir no disco C, por exemplo. Vou clicar com o botão direito. Diminuir volume. Ele vai consultar quanto que eu posso diminuir desse volume. Ele diz que eu posso diminuir até 500 GB. Aqui eu vou escolher um valor qualquer, tá? Vou escolher, por exemplo, 200 GB. 200 não, vamos colocar menos, vamos colocar 50 também. 50 GB, por exemplo, que eu vou fazer o backup. Eu tenho os arquivos com o total de 50 GB. Eu vou colocar 50 mil 123 50 123 0 50 mil. Vamos arredondar aqui e diminuir. Pronto, ele fez um espaço não alocado de 48,83, que ele não trabalha com números exatos, tá, pessoal? É sempre um pouquinho a menos. Esse espaço não alocado agora, eu vou formatar ele. Eu vou criar um novo volume para ele. Aí eu vou vir aqui com o botão direito no disco 4 mesmo, tá, pessoal? Que é o C, que é o disco 4. Eu vou vir com o botão direito, novo volume simples. Dou um avançar. Posso deixar o valor total dele ali. Ou se eu quiser uma partição menor, pode deixar com valor menor, que o resto vai ser sem alocar. Mas eu quero, por exemplo, se você for fazer backup e instalar o Linux, aí você deixa. Eu não aconselho não, tá, pessoal? Você deixar mais de 2 partições, porque pode confundir um pouco. Então vamos deixar só 2 mesmo. Mas no caso, se você quiser deixar 3, é só colocar um valor menor aqui, por exemplo. Eu tenho 50 GB aqui, eu quero deixar mais 2 de 25. Eu coloco 25000 aqui, 25 GB.
mas eu vou deixar com valor total para não embananar as coisas. Avançar, ele vai montar com uma letra. Avançar, pode deixar o sistema NTFS mesmo. Avançar, concluir. Aí beleza, ele montou meu disco aqui já, novo volume K. Agora eu vou fazer o backup, vamos hipoteticamente pegar por exemplo, alguns arquivos aqui do desktop. Vou copiar, vou colar o backup normalmente. Feito o backup, vou voltar na mídia de instalação do Windows normal ou do Linux. Se for do Linux, entra pelo CD do Windows portátil e formata a partição que você, partição C no caso, a partição que você tem o Windows, e a partição do backup vai ficar normal. Aí depois que você instalar, você vai ter acesso à partição do backup para poder salvar seus arquivos ou poder usar da partição de backup mesmo. Não tem necessidade de colar no Windows de novo, só se você quiser bem organizadinho, tá? Aí beleza, fiz isso hipoteticamente de novo, pessoal. Fiz o backup, instalei o Windows e esse aqui é o Windows novo. Vamos criar uma situação aqui. Esse aqui é o Windows novo. Eu acabei de instalar. Daí tem a partição de backup aqui, novo volume. Eu pego meus arquivos, colo no Windows novo. Beleza, só que a partição ainda ficou. E eu quero juntar essa partição de novo com a partição do meu Windows novo. Beleza, vamos vir aqui no menu iniciar, ou o botão do Windows, e digitar disk. Criar ou formatar partições com esse íconezinho aqui. Vamos dar um clique. Vai demorar um pouquinho para carregar, porque eu tenho bastante HD, tenho Google Drive, tem um monte de coisa. Mas geralmente é bem rápido, tá, pessoal? Bom, agora nós vamos selecionar o disco aqui embaixo. Eu sei que meu HD, meu SSD que tem o Windows, é o disco 4. Tá, beleza. Eu tenho a partição primária, íntegra, inicialização, ó, dá pra você ver certinho. Não mexe nessa aqui, tá, pessoal? E eu tenho um novo volume que eu utilizei para fazer backup. Lembrando que eu já tirei meus arquivos de backup, colei nessa partição íntegra. E nós vamos estar apagando essa partição aqui e juntando com a partição de instalação normal. Vou vir com o botão direito, excluir volume. Dá um sim. Ele não junta se você tiver com o mesmo formato, tá, pessoal? Ele tem que estar com um espaço não alocado para você poder juntar na partição primária. Então vou vir aqui dar um clique na partição primária, que é o C. Vou vir aqui com o botão direito, estender volume. Vou dar um avançar. Ele já automaticamente ele pega a outra partição que está sem formatar. Dá um avançar e clique em concluir. Beleza, só fechar o disco de partição aqui, gerenciador de partição, e nós vamos ter o nosso disco C com o tamanho total de novo e com os arquivos de backup nos seus devidos lugares. Bom, é isso, espero que tenham gostado, espero que a aula não tenha ficado muito extensa. Até as próximas.